Oi pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Mais uma semana de aula aqui no Escola Online, né? Dessa vez a nossa aula é referente à semana 2 do volume 2 do primeiro ano do ensino médio com o tema o estêncil nas artes visuais urbanas. Não se assustem com esse nome, é muito mais fácil do que você pensa. Eu sou a Viviane, eu vou te acompanhar por aqui para entender a lindeza que é essa técnica. Mas enquanto isso, que tal você ir rapidinho lá nas nossas redes sociais, nos seguir, se inscrever aqui no canal do YouTube. Você não tem motivo para ainda não estar inscrito. Motivo número 1 é de graça. Motivo número 2 é muito rápido. Motivo número 3, você vai ficar por dentro de tudo que a gente está produzindo. Motivo número 4, todos os outros motivos anteriores. Então me espera depois da vinheta. Enquanto isso, já se inscreve aqui e eu te aguardo já já. Até logo! Ei pessoal, voltei para a gente tentar entender um pouco o que é o estêncil. Olha só o que eu disponibilizei para vocês no material de apoio, no PowerPoint. Estêncil é uma técnica de pintura em moldes vazados, utilizada para aplicar um desenho sobre qualquer superfície, com o uso de tinta sendo aerosol ou não. Não entendi nada ainda, Viviane. Pode deixar um pouquinho mais claro? Eu vou tentar. Eu tenho aqui algo que poderia ser considerado um estêncil muito simples, muito simplista, muito simplório, tá bom, gente? Esse é o porta-chaves da minha casa, onde está escrito lá, é onde existe amor e gatinhos, tá certo? Aqui, se vocês olharem, eu tenho um molde vazado. É isso que está aí apresentado para vocês no PowerPoint. Se eu colocar aqui atrás uma folha de papel ou uma cartolina ou qualquer outro material que dê para ser o suporte da minha tinta, eu coloquei para vocês aerosol ou não, né? Se a gente tivesse um aerosol que seria um pouco mais rápido. Ou o meu giz de cera, ou o meu lápis de cor, ou o meu pincel, ou a minha canetinha, isso aqui poderia ser considerado o meu molde vazado. Através dele vazaria o formato desse meu desenho aqui. Tá certinho? Ficou claro para vocês o que é um molde vazado? Por que eu tô perguntando isso? Porque a nossa questão de número 1 já incide justamente em uma característica do estêncil, que tá assim, ó, na produção técnica do estêncil são utilizados moldes. Letra A, fechados. Letra B, vazados. Letra C, cortados. Letra D, colados. Ah, mas essa é muito fácil. Você já consegue de cara saber que a nossa resposta é a letra B, tá certo? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho da história dessa técnica artística. Olha só, o início do estêncil, segundo alguns autores, foi nos países orientais, na China e no Japão, há muito tempo atrás. Mais ou menos aí nos anos 500 a.C., tá bom? Onde eram utilizados elementos naturais como folhas e rochas para fazer as máscaras das partes que não podiam cobrir com a tinta. Então, vamos supor agora que eu tivesse aqui uma folha bem bonita, né? Eu posso pegar um papel A4 comum, branco, colocar essa folha no meu papel e fazer um desenho com aerosol. Você talvez já deve ter aplicado algo parecido na sua escola, quando a sua professora pediu para você fazer desenhos a partir de revistas e você usava bombril. Você tinha um molde de alguma coisa, você colocava o molde na sua folha em branco, você pegava o bombril e coloria, e a tinta da revista passava para a folha e o formato daquele desenho que você queria que ficasse, ficava lá constado. Já fez isso? Eu já fiz muito. A gente
parte de uma técnica assim muito básica e simples do stencil, mas que ajuda vocês a entender essa técnica, tá bom? Sabe quem também fez stencil? Vocês vão recuperar um conceito que eu apresentei para vocês e uma informação que eu apresentei na semana passada. Os nossos antepassados produziram stencil. Hoje a gente poderia chamar de stencil, né? Lembra que eu comentei com vocês na última aula que há muito tempo atrás os homens das cavernas assopraram pigmento nas mãos e esse formato da mão ficou na rocha, ficou na parede e passou a distinguir a nossa civilização, a nossa humanidade, a nossa sociedade de outras espécies animais. Naquela época, voltando, a própria mão do homem da caverna poderia ser considerado um stencil, porque era um molde, certo? Que serviu para quando o pigmento fosse assoprado, marcar na rocha, marcar na pedra. Entendeu? Tem alguma dúvida ainda sobre o que é o stencil? Deixa aqui para mim que eu comento com vocês na próxima aula, tá ok? Vamos continuar um pouquinho, porque eu sei que você ou já teve, ou ainda tem uma espécie de stencil na sua casa. Você conhece ou já viu, ou conhece alguém que tenha essa régua. Essa régua, onde tem aí formatos, né, de letras e de números, poderia ser considerado um stencil escolar bem básico, tá certo? Você já teve ou conhece alguém que teve? Dá para você entender, certo? Se nós colorirmos aí, ó, e depois tirarmos essa régua, esse material, vai ficar ali no papel A4 direitinho a minha letra ou o meu número. Falaram por aí que eu sou a louca dos gatos do Escola Online. Acho isso um título um pouco inapropriado, mas já que me deram, vou fazer uso dele enquanto me cabe e para ajudar vocês a entender um pouco dessa técnica. Vamos supor que esse gatinho aí seja o molde que eu quero para produzir um desenho de gato. Se nós colorirmos vamos falar falha, cada vazio, cada buraquinho, cada espaço não colorido desse molde aí, o meu gatinho vai ficar com algo semelhante a isso. A imagem dele, depois de colorida ou depois de pintada, vai ficar com algo parecido a isso. Quando eu tiro o meu molde, é isso que eu tenho num papel A4, numa folha A4, ok? Vamos então agora falar um pouquinho mais do stencil, só que de uma forma bem mais artisticamente trabalhada. Não que o gatinho não seja uma forma artisticamente trabalhada, tá? Eu só vou falar agora do stencil levado à máxima potência da criatividade, tá bom? Hoje em dia, o stencil se tornou um novo movimento artístico urbano, feito na rua e para a rua, com desenhos cada vez mais elaborados, com cortes eletrônicos, os quais possibilitam muito mais a criatividade do artista. Hoje, as pinturas com stencil têm várias camadas e cores, fazendo pinturas realistas de alta qualidade e sendo até mesmo difícil saber se a pintura foi feita com stencil ou à mão livre. Olha só, por exemplo, esse stencil que eu estou aí apresentando para vocês. Pensa o trabalho que deu para fazer uma obra perfeita como essa. Por isso que eu tive que partir da explicação de algo bem mais abaixo, que foi uma régua ou um stencil felino, de um molde felino, para apresentar para vocês, para agora vocês conseguirem entender a complexidade, o trabalho que é um stencil como esse. Pensem no molde que o artista usou, que o artista preparou para fazer essa manifestação artística que vocês estão vendo aí na tela. Para não falar que eu só gosto de gatos, eu também trouxe um stencil de ratinhos. Olha para vocês verem a fofura desse stencil. Pensem no molde desses ratinhos. A toca é um pouco mais fácil de a gente imaginar, concordam comigo? Mas pensem nos ratinhos, as gravatinhas, os botõezinhos do terno, né? Do ratinho feito em molde.
para depois o artista colocar isso em um plano aí, no caso, né? Em um plano mais físico da pedra, tá certo? E também nós temos stencil muito mais realista. Olha esse que eu tô apresentando aí para vocês, em que parece uma dona de casa, né? Varrendo como se fosse para debaixo do tapete alguma sujeira. Olha que coisa perfeita. Pensem na régua e agora pensem nesse stencil aí, no molde desse stencil aí, como se fosse o molde da sua régua. Olha o trabalho, gente. É muito maravilhoso, é por isso que a gente tem que entender dessa técnica para valorizar muitas vezes stencil, né? Manifestações artísticas que a gente vê na nossa rua ou na internet que dão um trabalho danado e a gente nem sabe como foi parar lá, certinho? Vou agora fazer com vocês a nossa questão de número 2. Eu sei que tem gente falando por aí que eu estou fazendo os exercícios do nosso pet de trás para frente, de frente para trás, estou revirando e brincando com as ordens das nossas atividades. Sabe qual é o meu objetivo? Não é que você se inscreva no canal, é que você preste atenção nessa aula. Poxa vida, tão bonitinho, gatinhos nos slides, poxa. Você não vai assistir, fica procurando os exercícios aí, sempre. Não dá valor, sabe, o gatinho que aparece. Voltando então, pessoal, para a nossa atividade de número 2, sem tristeza agora, tá bom? Durante a Segunda Guerra Mundial, existia um grande uso dessa técnica de stencil para fazer intervenções urbanas, sendo utilizada para fazer propagandas da guerra e como forma de impressão nos uniformes e materiais da guerra. A técnica do stencil permite a produção de imagens em grande escala, produzir a mesma imagem muitas vezes. Explique por quê. Facílimo, olha só. Se o stencil serve de matriz ou de molde para impressão ou para arte, ele possibilita uma rapidez significativa na produção de uniformes e de materiais de guerra. Com a rapidez, obviamente, eu vou ter uma produção em larga escala, conseguem? Pensem, por exemplo, no meu porta-chaves de gatinho e coração. Não é só gatinho, tá bom? Se eu fosse fazer esse desenho na minha mão, eu demoraria muito mais tempo do que só colocar isso aqui em uma folha, colorir e depois outra folha, colorir outra folha. Olha a quantidade de coraçõezinhos que eu posso fazer e disponibilizar para vocês que vão aí seguir o nosso canal no YouTube, não é? Só para poder fechar com a nossa atividade de número 3, pessoal, eu não vou conseguir ajudá-los de uma forma tão expressiva quanto eu gostaria, porque olha só, a atividade de número 3 pede para que vocês pratiquem, que vocês pesquisem um pouco mais sobre a prática. Eu acho que talvez tenha ficado claro. Se não ficou, vocês comentem aí, tá bom? Mas eu acho que deu para vocês entenderem o que é essa técnica. Depois disso, vocês vão construir uma imagem no tamanho A4, numa folha normal, de caderno, tá bom? Utilizando essa técnica. E o exercício pede para que vocês sejam criativos, né? E vários materiais, ele indica que vários materiais podem ser usados, como tinta, lápis de cor, giz de cera, canetinhas e etc. Se eu fosse fazer um stencil aqui agora para poder ajudá-los, talvez eu fizesse desse coração, porque eu não sou muito boa em produção artística. Eu falo melhor de arte do que produzo arte. Mas se vocês tentarem, eu queria pedir para que vocês colocassem nas redes sociais com a tag stencil no Escola Online. Marcasse a gente para que eu pudesse depois repostar, se vocês quiserem tentar. Tá bom? Já que vocês vão fazer para o nosso conteúdo, tá bom? Para o pet. Se vocês tentarem, tirem foto, coloquem nas redes sociais de vocês, nos marquem que eu quero repostar tudo na minha página. Tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. É isso que eu tinha para apresentar para vocês. O conteúdo dessa semana é um conteúdo mais breve, tá bom? Incide apenas na explicação dessa técnica, que eu espero que tenha ficado muito claro para vocês. Então, pessoal, eu vou me despedindo de vocês, não sem antes falar que tem novidade vindo por aí. Por isso que você tem que se inscrever no nosso canal. Dei 4 motivos. Volta lá no começo do vídeo para poder entender tudo de novo e se inscrever aqui para acompanhar a gente, tá bom? Eu espero vocês na semana que vem. Que tudo tenha ficado claro. Obrigado pela presença, pela paciência e até logo!